Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje vamos falar com o deputado federal Sandro Alex, do PPS, sobre reforma política. Ele que é membro da comissão especial que trata do tema na Câmara Federal. Também vamos falar com ele a respeito de ajustes fiscais adotados pelo governo e votados na Câmara e também a respeito do contorno norte e do aeroporto municipal aqui de Ponta Grossa. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com e uma conversa agora com o deputado federal Sandro Alex, do PPS, vai falar pra gente a respeito de um tema que está pautando, temas que estão pautando a Câmara Federal neste momento, né, em Brasília, o principal deles a reforma política. Vamos falar também a respeito dos ajustes fiscais aí do governo federal. Boa noite, Sandro. Olá, um prazer novamente conversar com você, com todas as pessoas e poder falar um pouco do trabalho de Brasília, que nas últimas semanas, diariamente, esteve no foco da política nacional, exatamente pelas votações polêmicas e pelas próximas votações que agora vão ser pautadas dentro da reforma política. Pois é, reforma política, eu tenho dado uma atenção, temos dado uma atenção dentro do blog, dentro do programa. Por quê? Porque ela interfere diretamente no modelo de escolha, né? Nós vivemos aí num país democrático, né? A população, através do voto, escolhe seus representantes, mas existem as regras, né? E são nessas regras que essas PECs, né, estão mexendo ou vão tentar mexer. Você faz parte da comissão especial que avaliou essas PECs agora dentro de um projeto único, né? E o relatório foi apresentado semana passada, o próprio relator voltou atrás em alguns pontos, porque realmente são temas polêmicos. Você que viveu ali, Sandra, todas essas discussões para chegar nesse relatório final, uma sucessão de reuniões. Sim. Como que você sente o clima no Congresso em relação à reforma política? Olha, nós vamos agora na próxima semana, vai ser uma semana de pauta única. Apenas a reforma política vai ter pauta na Câmara Federal. E começa pela comissão especial. A comissão especial analisa a proposta de emenda constitucional dentro do prazo regimental, que foi nos colocado. Então, é necessário a aprovação na comissão para seguir a plenário. Mas, por incrível que pareça, existe um trabalho para que não se vote na comissão especial, para que isso vá direto a plenário. Mas pode isso? Pode. É possível que o presidente avoque para o plenário, não havendo a votação. Mas por que não haveria votação na comissão? Justamente porque há o interesse de que não se vote apenas um projeto, que se vá a plenário inúmeros projetos votados separadamente. Votando na comissão especial, você sai com uma proposta única de emenda constitucional. E o tema é muito polêmico. Já há uma disputa entre o presidente da Câmara e o relator, ambos do mesmo partido, mas que não convergem para o mesmo modelo de sistema eleitoral, que é um dos principais e mais polêmicos pontos, é o do sistema eleitoral, que hoje no Brasil é proporcional, lista aberta. Você vota pelo princípio da proporcionalidade e muitos brasileiros até dizem que não concordam ou não entendem por que você vota em um candidato, elege outro. Por que é que um candidato, ao fazer muitos votos, leva outros que não fizeram votos? Ou como é que alguém que fez mais votos que o outro não se elege e quem fez menos votos se elege? Então, esse é o modelo atual. E disputam a preferência na Câmara dois modelos, que seria um tal de distritão, o nome foi dado este. O que significa? Elegem os mais votados dentro do estado ou do município. Por exemplo, vereadores ou deputados estaduais e federais. Elege quem fizer mais votos. Quem seriam os eleitos para a Câmara Municipal? Os vereadores mais votados. Independente de partido. Os deputados estaduais e os deputados federais. A crítica é que não há mais fortalecimento de partido, não há mais interesse em se valorizar a questão partidária, teríamos candidatos por si e que seria
Cada um por si. Cada um. A população, em geral, entende e compreende de que os mais votados realmente devam se eleger. Mas as minorias também passam a não comparecer mais dentro do processo legislativo. Dificilmente um representante de minorias ou partidos menores elegeriam alguém dentro desse sistema que também pode encarecer as campanhas. E os partidos vão quase que se personificar também, né? Porque cada um é o seu partido. Sim, né? Cada um é o seu partido. Mas esse é o modelo defendido pelo presidente da Casa e a maioria do PMDB com o apoio de muitos partidos. E o outro modelo que disputa preferência chama-se distrital misto. É um modelo diferente do distrital puro, onde elegem distritos. O que seriam distritos? Dentro de uma cidade seriam bairros ou regiões, e dentro do estado seriam regiões como Campos Gerais, Oeste, Capital, e seriam escolhidos distritos. Metade dos candidatos se elegem no distrito como o candidato mais votado e a outra metade através de uma lista partidária. Você vota no partido e vota no candidato. Esta é a fórmula do distrital misto, que é um modelo alemão. E também tem muitos adeptos. Nesta disputa, o relator é distrital misto, o presidente é distritão, e são do mesmo partido. E aí começou a confusão, porque o presidente do partido e vice-presidente da República, Michel Temer, também defende o distritão e tentaram persuadir o relator a mudar o relatório. E nisso ele mudou 3 vezes. Eu enfrentei o relator, e eu tenho um profundo respeito por ele, em um dos itens da reforma, porque ele prolongou mandatos. Eu percebo que não me parece coerente você fazer uma reforma que interesse ao país aumentando mandatos. E ele deixou o mandato senador com 10 anos. E eu até disse a ele, qual é o país no mundo que tem mandato 10 anos? 10 anos? Nenhum. Mas para poder fazer a coincidência de mandatos, que é um outro tema polêmico, e eu percebo que a população até gostaria de ver a coincidência, porque nós estamos em processos eleitorais constantes, e eu até era muito defensor da unificação, mas reflito hoje um pouco mais, porque também sou contrário a esses altos gastos de campanha e campanhas incessantes, mas, por outro lado, o fortalecimento da democracia é você fazer com que a população continuadamente compareça às urnas para que haja alternância de poder. Então, você dá um mandato de 6 anos para prefeitos, 9 anos para senadores para poder dar a coincidência e depois 10 anos de mandato para senador, que os mandatos vão ter 5 anos, é muito tempo. Isso pode prejudicar o processo democrático e alguém que entra no poder por 10 anos vira as costas ao eleitor, porque só vai ser chamado às urnas 10 anos, uma década depois. E eu até disse, relator, aí o fim da reeleição tem que ser muito mais para o legislativo do que para o executivo, porque uma das propostas é o fim da reeleição. Mas aí nós temos que dar fim para a reeleição para cargos do legislativo, né? Uma pessoa que fique por 3, 4 mandatos como senador ficou quase meio século. Então, o texto é muito ruim, nós não tivemos uma proposta final boa. Ficou longe de ter um consenso. Ficou muito longe. Nós estamos trabalhando para fazer alterações e o mais importante, eu percebo a ausência da vontade da iniciativa popular. Nós estamos percebendo que o PMDB é favorável, que o PSDB discorda, que o Democrata está aliado. Mas e a população? A reforma política é para o Brasil ou é para os políticos? Por exemplo, o principal tema que eu abordo na reforma política não foi contemplado no último relatório, que é o voto facultativo. Sim. O relator retirou do texto, foi aprovado na PEC que nós analisamos e ele retirou. E eu disse a ele, mas por que o senhor fez isso? Não houve nenhuma votação. Ele me disse, a maioria é contrária. Mas não houve votação. Eu digo sempre, antes de você decidir qual é o sistema eleitoral, o financiamento e todas as variáveis, primeiro pergunte ao eleitor, você quer ou não quer votar? Para aqueles que querem votar, o sistema, o financiamento e tudo que nós estamos é válido. Para aquele que não quer votar, e nós vivemos no Estado Democrático de Direito, você tem que dar a oportunidade dele não comparecer. Porque se é um direito, nós estamos vendo que não é mais um direito, é uma imposição. Você obriga a presença. Para que você obriga alguém a estar presente para chegar lá e votar branco ou nulo? A urna eletrônica tem branco ou nulo, mas então deixa a pessoa em casa.
Você obriga a pessoa a estar presente. Para ela ir lá e votar o branco, votar o nulo? Para quê? Gente, tem mais de 200 países onde o voto é facultativo. E pouco mais de 20, e entre eles o Brasil, que ainda é obrigatório. Então, se você quer modernizar o processo, primeiro pergunte ao cidadão. Você quer ou não quer? Muitos têm medo, dizendo, mas Sandro, nós vamos ter problemas, será que isso é melhor ou é pior para o Brasil? O próprio Michel Temer me disse assim, Sandro, eu concordo com você, é realmente um direito, isso tem que ser reconhecido, mas não agora. Isso aí está parecendo um paraíso, todo mundo quer, mas não agora. Né? Então, eu digo assim, mas quando é que nós vamos ter esse direito? A primeira reforma política do Brasil foi o voto feminino. Na época, o discurso era o mesmo. Eles diziam assim, não, as mulheres têm direito, mas não agora. Não agora. Protelando. E aí, claro, a manifestação, e hoje é inadmissível, impensável que elas não possam votar. O mesmo é para o voto facultativo. O Brasil vai ter. Pode ser agora, daqui 10 ou 100 anos. Será, porque é um direito. E eu tenho esta bandeira dentro da reforma política, porque, primeiro, pergunte ao cidadão. Mas e aí, Sandro, a população mais carente, vai faltar as urnas, não vai haver um desequilíbrio nesse processo político? O mesmo vale também quando me dizem, mas as pessoas formadoras de opinião vão viajar, não vão votar. Então eu acho que quando os dois lados estão preocupados é porque não vai votar quem não quer votar. Sim. É isso. E quem quer votar, vai votar não pegando um papel no chão no dia da eleição. Vai votar pela convicção, quero eleger o Eduardo. Aí a pessoa vai votar porque, por livre e espontânea vontade, manifestou na urna. E quem não participou, talvez se arrependa. Na próxima eleição, eu deveria ter votado para melhorar meu país. Eu poderia ter votado para melhorar minha cidade. Então, esta é a minha opinião e não contempla. Eu já apresentei o destaque, mas a pergunta é, será que vai votar ou não vai votar? Vamos saber na próxima semana. Se votar na comissão especial, nós teremos um relatório apresentado em plenário e vamos ao debate. Se não votar, que é o desejo do presidente, é um trabalho interno para isso, nós vamos a plenário, item por item, porque o presidente já deixou claro ao país que ele não vai deixar de votar. Ele vai colocar em votação de qualquer forma. Mas vamos pensar o seguinte, não pode se fazer reforma política a todo custo e de qualquer jeito. Também não adianta você mudar para ficar pior. Você tem que mudar para melhorar. De forma coerente. Né? Então, eu vejo assim, a população quer reforma política? Sim. Por quê? Por um motivo maior, corrupção. Este é o entendimento. Agora, se você manter o financiamento de campanha privado, do jeito que está, de empresa, você também não tem uma coibição do que a população mais grita, que é a corrupção que começa na eleição. E é no financiamento. Então a gente tem... E também não dá para pegar dinheiro público. Porque aí o PT defendia, junto com o PCdoB, financiamento público, pegando mais dinheiro do Estado. Só porque a torneira fechou, a Polícia Federal descobriu e agora vai pegar direto do orçamento? Também não pode. Então, o modelo seria através de financiamento de pessoa física com limitação e o financiamento público através do espaço de rádio e TV, como é hoje. Nós temos que tirar o dinheiro da campanha. O problema é o alto volume de dinheiro que acaba comprometendo já, como semente da corrupção, a eleição. Sim, porque daí o candidato vai ter que ter esse recurso para gastar, vai atrás da empreiteira, da empresa, que acaba se comprometendo. O que ficou claro, não existe almoço de graça. O dinheiro que inclusive alimentou campanhas em Ponta Grossa, veio do senhor Vacari, veio através das empreiteiras, que nada mais era do que o dinheiro público que era superfaturado e acabava parando nas campanhas. E nós já falamos desde daquela época. Isso é que nós temos que combater. Isso que a população quer combater. Não adianta você ficar pensando o que o partido A e o partido B querem, você tem que imaginar o que a população espera desta reforma política. E me parece que não há a presença desses itens fundamentais no processo para mudar exatamente o que a população mais tem falado para nós nas manifestações de rua. Então, é um debate que nós vamos fazer essa semana e a população vai acompanhar através das votações. Pois é, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência,
quero falar contigo a respeito para coincidir as eleições, né? Porque vai interferir diretamente na próxima eleição municipal, tá né? certo. Se for votado aí na sequência, a gente vai informado. Falávamos no bloco anterior desses pontos aí divergentes, mas um dos pontos, até o relator apresentou a coincidência das eleições para 2018, depois voltou atrás e deixou para 2022. Para a população, o pessoal que nos assiste, essa é uma diferença fundamental que vai implicar já na eleição do ano que vem, nas eleições municipais. Porque se for para 2018, teria um mandato aí de prefeito e vereador de 2 anos apenas, né? Seria praticamente um mandato tampão, ou uma prorrogação de mandato no caso das reeleições. Agora, se for para 2022, aí teria que ser um mandato de prefeito e vereador de 6 anos, né? Para coincidir e daí ter eleições de 5 em 5 anos, conforme esse é um ponto de um mandato de 5 anos, parece-me que um pouco de consenso, né, a fim da reeleição e um mandato de 5 anos. Agora, para coincidir, como que é essa discussão, como que está se falando? Porque se for um mandato aí de 2 anos ou de 6, ele vai interferir diretamente. Bom, primeiro que no projeto está o fim da reeleição, né, e mandatos de 5 anos, com o fim da reeleição. Para você poder coincidir as eleições, a fórmula não é fácil e vai ter eleição de 9 anos para senadores na próxima, fechando um mandato ou de 2 ou de 6 anos para prefeitos e vereadores. A fórmula não é fácil de fechar. E aí foi realmente uma hora embate, porque aí deixaram o Senado com 10 anos, o relator voltou atrás e deixou um mandato de 5 anos, ou seja, o Senado também não vai aceitar. Porque hoje é 8 e ficar com 5. Ou seja, com certeza vai bater ali na frente e já vai dar na trave. Mas o relator deixou 5 anos. No primeiro relatório, ele deixou o próximo mandato dos prefeitos na eleição de 2016, ele deixou um mandato de 2 anos, para que as eleições pudessem se coincidirem em 2018. Ele acabou sendo pressionado por alguns parlamentares e ele estendeu para 6 anos o próximo mandato. Então, há uma dúvida entre 2 ou 6 anos. Se for também 6 anos, não esqueça que alguém que assuma 6 anos tem direito a mais uma reeleição, para ficar mais 5. Por isso que a população não está entendendo que a reforma política está prolongando os mandatos. Ou seja, você pode ter um prefeito com 11 anos de mandato, o que não é democrático dentro da alternância, muito tempo. A fórmula não está perfeita. Nós temos muitos embates. Não esqueçam que nós teremos também o fim das coligações, que é um outro ponto que pode pegar na eleição do ano que vem. O que significa isso? Cada partido vai ter que montar a sua chapa e apresentar os candidatos sem coligarem entre os partidos para fazerem uma coligação de eleição. Claro que se for o sistema distritão, também já não importa a coligação, porque aí são os mais votados, cada um por si, né? E todos contra todos. Uma lei da selva. Mas nos outros modelos, a coligação ainda é o formato atual. Sem coligação, há uma diferença muito grande no quadro de câmaras municipais e vereadores, não só em Ponta Grossa, como em todo o Brasil. Todo o país. Porque tem partido que tem ali o figurão, né, aquela pessoa que representa, e aí na eleição ele que se coliga com outro partido que tem mais uns candidatos consegue a sua eleição. Consegue se eleger. E ele sozinho não se elege. Sozinho não se elege. E aí é que pega. Pode. Então, isso vai acontecer. Nós estamos com o fim das coligações também na pauta. E também, gente, pode acontecer, nós estamos falando de tantas mudanças, tem, por exemplo, a suplência de Senado. O relator, ele colocou no projeto, não é porque hoje existe uma chapa de Senado. Muitos talvez não perceberam, mas você vota no senador e você vota no primeiro suplente e no segundo suplente. Automaticamente. Né? Por exemplo, quem votou no senador Álvaro Dias, votou no senador Álvaro Dias e votou nos seus suplentes, não é isso?
Às vezes nem sabe quem são. Né? Então você tem lá, você votou também, por exemplo, no Joel Malucelli, como primeiro suplente, né? E o segundo suplente era o Severino. Então você votou na chapa, é uma eleição majoritária. Qual é a proposta do relator? Ele fez o seguinte, ele disse que você vota no senador e ele tem apenas um suplente. O suplente é temporário. Se o senador ficar doente, você afastar por pouco tempo, assume o suplente. Se ele sair em definitivo por falecimento ou porque ele teve que deixar o cargo, aí assume o segundo mais votado da coligação, o que desequilibra porque é um processo majoritário. Então você pode ter votado no primeiro e o segundo ser um adversário político exatamente daquele que foi eleito. Sim. Então, eu até disse, mas veja, você tem um suplente tampão e um suplente definitivo. Quer dizer, a fórmula não está perfeita. Tudo isso é para falar para vocês que pode acontecer de não se votar. Pode? Existe essa possibilidade? É real. Primeiro porque, votando na comissão ou votando na Câmara, isso não é definitivo. Tem que passar pelo Senado. Vai para o Senado. Né? Para que o Senado, por exemplo, altere mandato de 5 anos e eles coloquem 10. Aí volta para a Câmara. E isso tem que ser aprovado até outubro para valer para as eleições do ano que vem. Certo. Ou seja, pode ser que para o ano que vem não dê tempo. Não dê tempo. Há uma briga hoje entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles estão num embate diário entre projetos, onde o próprio Renan Calheiros já falou, eu vou engavetar alguns projetos da Câmara, eu não vou colocar para votar. E também são do mesmo partido. E eles também são do mesmo partido. Ou seja, há um embate político direto. Então, pode ser que não se vote ou até se rejeite as mudanças. O que é uma frustração depois de tantos e tantos anos de debate com a sociedade, dizendo que vamos fazer, que vamos fazer. Muitos dizem que isso só vai acontecer através de uma constituinte, ou seja, aquele que foi eleito pelo poder não vai mudá-lo, né? Mudar as regras que o elegeram. Né? Isso também é verdadeiro. Seria praticamente aí uma consulta à população através de voto também. Agora, da maneira que está, ainda há uma surpresa no desenrolar e no desfecho disso tudo. Vamos alterar? Vai ser votado? Vai passar, não vai passar? Na comissão, você pode passar por um voto. Segunda-feira, votar lá, pode ser aprovado por um voto. Mas no plenário, não é um voto que aprova, é a maioria absoluta. Porque como é uma emenda constitucional, você tem que ter 308 votos favoráveis à alteração constitucional. Isso é independente de quórum, né? E você não consegue hoje, em sistema eleitoral nenhum, obter 308. Ou seja, não será fácil. E com isso pode ser rejeitada a matéria e nós vamos ter para o ano que vem as mesmas regras, com as mesmas deficiências e a mesma semente da corrupção que até agora esteve presente nas eleições do país. Espero que pelo menos algumas mudanças pontuais aconteçam. Sejam elas fim de coligações, alteração do financiamento de campanha, algo precisa ser feito. Não dá também para ficar como está, o modelo está saturado. Se não em todo o seu conteúdo, pelo menos em partes mexer, né? Porque a gente tem visto realmente que esse modelo que está aí, ele é deficitário, né? E não é à toa que se formou essa comissão para avaliar essas inúmeras PECs que modificam esses pontos. Também tem na proposta do relator, por exemplo, ele abre uma janela para mudanças de partidos, né, Então, ou seja, pode ser que para a eleição do ano que vem haja muita mudança. E pode ser que não aconteça absolutamente nada para o ano que vem. Eu tenho mais uma proposta além do voto facultativo, que é a proibição de pessoas do Legislativo ocuparem cargos do Executivo. Ou seja, um deputado virá ministro, virá secretário. Ele pode o fazer, mas ele vai ter que abrir mão do seu cargo porque há um problema aí da independência dos poderes. Você tem hoje alguém que foi eleito para fiscalizar, acaba se transformando no fiscalizado. Me parece que isso não é democrático e é prejudicial à independência dos poderes. Tá certo. A questão da reforma política, portanto, uma situação aí bastante complexa. Votação na próxima segunda-feira. Vamos estar acompanhando aí também e na próxima semana trazendo essas informações, se foi aprovado, se não foi e tudo mais. Agora, Sandro, outro tema que tem pautado as discussões no Congresso são os ajustes aí fiscais do governo federal.
Como que foram as votações em relação a esse tema de ajuste fiscal? Olha, nós tivemos nas últimas semanas votações extremamente polêmicas e vocês acompanharam, porque nós passamos por uma dificuldade econômica, todos sabemos disso, mas quem está pagando a conta da má gestão e também da corrupção que influenciou em tudo isso é justamente o trabalhador brasileiro. Primeiro ponto da reforma desse ajuste fiscal foi exatamente o corte dos direitos trabalhistas. O que em campanha a própria presidente disse que não faria. Partido dos Trabalhadores. Ela disse que não faria e ela fez. Assim como ela disse também que não faria o aumento dos juros, que não daria o aumento nos combustíveis, foram as primeiras medidas que ela tomou. E agora, restrição dos direitos trabalhistas. E nós estamos tocando em pontos muito delicados, porque você está tirando da população pensão por morte. Ah, mas tem casos de fraude, mas você não pode julgar casos para todos, porque você está tirando de uma viúva grávida ou com filho pequeno a possibilidade desta pessoa poder sobreviver na ausência de um trabalhador que contribuía para o sistema. Você tirou o auxílio doença, momento mais difícil, o seguro-desemprego, e nós estamos vivendo agora exatamente uma alta no desemprego do Brasil e os trabalhadores sem esse direito. Seguro-defeso, pescadores que na época que é proibida a pesca, eles não têm assegurado também esse direito. Ou seja, pontos muito importantes para os trabalhadores foram retirados. E aí, vejam que interessante, nós que tivemos uma votação muito polêmica chamada terceirização, que é um tema subjetivo. Não foi retirado na terceirização nenhum direito trabalhista. Mas a CUT é radicalmente contra, porque é um problema de contribuição sindical, é um problema financeiro que pode se abrir para outros sindicatos, e não direitos trabalhistas. Nós continuamos com concursos públicos, porque foi retirado a da administração pública direta, a terceirização. Nós colocamos responsabilidade solidária para o empregador que contratar a terceirização, responder, o seguro para quem acabar não acertando com os terceirizados, a empresa que não cumprir com suas obrigações. E isto foi extremamente criticado pelo próprio PT e pela CUT. Os especialistas mostram que é importante, nós temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que hoje não têm os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Certo. Um terceirizado ele não pode usar refeitório, ele não pode usar um ambulatório, ele é discriminado. Ele hoje pode acabar sem o pagamento e nada acontece. Mas, Sandro, mas daí não vai cair o salário porque o terceirizado ganha menos? Ele ganha menos hoje justamente por isso. Porque no projeto de lei, agora é a garantia do piso nacional da categoria pelo sindicato. Isso não é contado. E por que eu tenho hoje essa restrição com a CUT? A Força Sindical e a UGT apoiaram. Eu até acho justo que a pessoa discorde em alguns pontos de algumas categorias tem uma restrição maior e a gente tem que saber ouvir e respeitar. E mudar o texto como eu mudei. Eu coloquei a responsabilidade solidária lá dentro do texto. Mas, por exemplo, talvez a população não saiba. Entre as medidas do ajuste fiscal, o próprio PT colocou terceirização da perícia médica, que é uma carreira de Estado e merece concurso. Eu não vi a CUT se manifestar. Eu não vi a CUT lá dizer que o PT fez aquilo e votaram a favor. Ou seja, o próprio presidente Lula foi à TV dizendo que era contra a terceirização. Mas eles mandaram no ajuste fiscal a proposta de terceirização dentro da administração pública direta. Então, eu recebi no aeroporto há algumas semanas a CUT fazendo manifestações e elas são legítimas. Eu aceitei em silêncio e disse que iria ouvi-los. Ameaçaram meus filhos, que iriam na escola deles para fazer manifestação contra mim, e eu os respeitei. Só que há 2 semanas o governo PT vota medidas de retirada de direitos trabalhistas, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, e eu não vi uma manifestação da CUT dizendo que isso era errado. Lá estava a Força Sindical, jogando dólares que vocês viram na televisão, a UGT e todos os sindicatos dos trabalhadores. Mas a CUT
não defendeu os trabalhadores. Então, eu tenho aqui uma crítica a fazer. Eu acho que eles têm realmente que se manifestar se eles eram contrários, mas passando a verdade dos fatos. E eu assumo o meu voto, eu votei a favor, porque eu acredito que nós vamos ter um desemprego muito grande no Brasil e precisávamos regulamentar 12 milhões de trabalhadores, pessoas que da limpeza, da vigilância, hoje não têm direitos. Agora, dizer que aquilo era uma defesa dos trabalhadores, não era. Era a defesa da contribuição sindical. Porque quando foi para defender a retirada dos direitos trabalhistas, a CUT silenciou. Não defendeu os trabalhadores em nenhuma das votações. E aqui eu quero também deixar claro à população. Com relação à pensão de viúva, que é um assunto mais delicado, Ponta Grossa só teve um voto contrário. E eu não fui mandado para Brasília para poder fazer um crime contra viúvas e contra direitos trabalhistas. Não teve um voto favorável meu. Agora, com relação à terceirização, eu debato e debato com tranquilidade, inclusive ouvindo o contraponto, quais são as críticas, porque nós respeitamos os concursos, respeitamos inclusive o salário base da categoria, tentamos melhorar o texto, que tinha problemas, para poder dar à população a regulamentação de trabalhadores que hoje não tem. E após o ajuste fiscal que foi feito com os trabalhadores, nós ainda vamos falar sobre o aumento de impostos, que primeiro se tirou direitos trabalhistas. E o que foi votado essa semana? Aumento dos impostos. E o primeiro sobre PIS e COFINS de produtos importados. Sobre essas especificações do ajuste fiscal, a gente vai para um rápido intervalo, Sandro. Combinado. Nós voltamos e aí a gente pode passar melhor aí as informações para o nosso telespectador, porque são medidas tomadas aí na Câmara Federal que interferem diretamente aí na vida, no cotidiano de toda a população brasileira. Nós vamos, portanto, para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o deputado federal Sandro Alex. Sandro, medidas de ajustes fiscais que impactam aí diretamente no trabalhador, enfim, em toda a sociedade. O que foi votado na Câmara? Olha, primeiro que a gente tem que entender, é claro que se o Brasil precisa, nós temos que contribuir. Por que você não vota a favor, né, desse ajuste, Sandro, se é importante para o Brasil? Primeiro, porque o governo teria outras alternativas a fazer primeiro do que você restringir direitos trabalhistas e aumentar impostos. Você tem hoje 40 ministérios, milhares e milhares de cargos, desvio de dinheiro, que se combatesse tudo isso, você não precisava tirar do trabalhador mais humilde, do seguro-desemprego e da viúva. Nós votamos essa semana aumento de impostos. Foi a primeira leva de aumentos, porque o governo já anunciou outros aumentos e recai sobre todos, principalmente as pessoas mais humildes. Desta vez foi o PIS e COFINS dos produtos importados. Mas isso aí não defende a indústria nacional? Nada tem a ver com a indústria nacional, porque inclusive eles aumentaram impostos do que não tem nem similar do Brasil. Eles aumentaram o imposto do remédio para câncer. O remédio entrou... O remédio que não tem similar no Brasil, então não tem proteção da indústria nacional. Isso aí é para dar caixa no governo, para poder dar fôlego diante de todo o desvio e superfaturamento que nós vimos nos últimos anos. Você teve um aumento aí de impostos em todas as mercadorias, absolutamente todas as mercadorias, desde alimentos, higiene, pneus, serviços de máquinas e veículos, ou seja, aumento para tudo. Nós que já temos uma carga tributária pesada, alta, e hoje, inclusive, eu estava avaliando uma pesquisa que mostra que na contrapartida é um dos piores países na arrecadação e no que oferece à população de contrapartida do que pagamos de impostos. Certo. Né? Então, você tem muitos tributos e o governo ainda colocando mais tributos em cima de tudo isso. Mais uma vez, o único voto contrário de Ponta Grossa foi o meu. Eu votei contra o aumento de impostos. E fui o único, mas eu não estou lá para votar mais aumentos. E agora o governo está dizendo que vai aumentar impostos sobre telefonia. Porque quando você liga no teu telefone celular, veja a conta do teu telefone. Lá tem um tal de fuste, um tal de Fistel, um tal de fundo para isso e fundo para aquilo, que aliás nem é usado.
e estão anunciando um aumento de 280%. 280%? Agora, eu te pergunto, entre a votação das medidas de restrição de direitos trabalhistas e aumento de impostos, nós votamos uma outra medida, que é liberação de recursos para o BNDES. E foi dado 50 bilhões a mais para o BNDES. E hoje, inclusive, o presidente vetou a transparência dos atos do BNDES, ou seja, dinheiro que a população nem sabe como é aplicado e é mandado para fora do país, para Cuba e outros países que a gente sabe que não vai receber de volta. Aí você tem toda uma economia feita em cima do trabalhador, gerando prejuízos a quem mais precisa, desempregado, aumento de impostos. Somando tudo isso, sabe quanto o governo vai economizar? 40 bilhões. E ele liberou 50 para o BNDES. Ou seja, precisava liberar esse dinheiro, que é um dinheiro que você sabe que não vai para quem mais precisa, vai para quem não precisa e para outros países. Ou seja, você faz uma economia em cima de impostos de trabalhador e libera para o BNDES, sendo que os órgãos de fiscalização e controle estão dizendo que, nos últimos anos, 500 bilhões, não são 500 milhões, eu estou falando de meio trilhão, foi emprestado de forma indevida em contratos que são suspeitos pelo BNDES. E eles são secretos, porque eles não têm transparência. E nós votamos a transparência, a presidência vetou. Isso tudo está errado. Eu não posso também concordar com isso. E mais uma vez, o meu voto contrário para dinheiro para BNDES. Aliás, a única assinatura da CPI do BNDES é minha. Ah, mas é que você é oposição. Eu acho que aí não é mais questão nem de oposição e situação. Isso é uma questão de discernimento. Porque essa semana o Senado, os próprios senadores do PT, envergonhados, fizeram um manifesto dizendo que são contrários a esse ajuste e vão votar contra. 11 senadores. E aí tem Paulo Paim, tem o Walter Pinheiro, até o Lindbergh está contra. Ele diz que é inaceitável o que está sendo feito. Não dá para concordar com isso. O governo vai ter dificuldade para aprovar isso no Senado. Claro que para aprovar na Câmara, cada um daqueles votos sim acabou negociando e saiu caro para o contribuinte, porque foram centenas de nomeações no Diário Oficial da União. Eu tenho uma posição de respeito ao governo e eu estou lá há 4 anos e eu respeito muito quem trabalha e quem faz com seriedade. Tem pessoas que trabalham com seriedade e que fazem um bom trabalho, mas nesse momento não dá para concordar com o ajuste proposto e o que está sendo feito à população. Não dá para concordar. E não é um posicionamento só meu. Mesmo os governistas não estão concordando com isso. Então, o embate vai ser muito pesado. Nós ainda vamos ter mais votações na Câmara Federal, que é exatamente a desoneração da folha de pagamento, que agora quem vai pagar é o empresário. Nós já tivemos o trabalhador pagando, agora nós tivemos o contribuinte pagando mais impostos e vem agora mais para o empresário. Ou seja, quem já está no limite vai receber uma carga maior na folha de pagamento em 50 segmentos, 50 setores da economia. E o que é que vai acontecer? Desemprego. E daí cai no desemprego, o que é que a presidência restringiu nos direitos? Seguro-desemprego. Ou seja, você está com um problema grave de recessão no país e nós não aceitamos a fórmula com que está sendo posta. Não é a mais correta e nós não concordamos. Mas, enfim, um momento delicado do país, um momento difícil da economia, mas nós temos que manter coerência diante dos brasileiros que na campanha eleitoral, né, os foi prometido algo muito diferente do que está sendo feito. Ou seja, no discurso é uma coisa, na prática é outra bem diferente. E Sandro, mudando um pouco de assunto, trazendo para questões mais pontuais aqui de Ponta Grossa. Contorno Norte, né? Você foi precursor aí para colocar no PPA, no Plano Plurianual do governo federal. Recentemente, aí nesse ano, uma grande comitiva de Ponta Grossa foi até o ministro para levar essa reivindicação, que é uma reivindicação aí muito importante
para Ponta Grossa. Gostaria que você falasse a respeito de como está o contorno norte. Bom, primeiro que não é uma bandeira só minha, hoje ela pertence a toda a sociedade. Eu quero agradecer a todos que foram até o Ministério, agradecer o ministro. Olha, esse ministro que está lá, inclusive, é um bom exemplo de trabalho e de seriedade que ele apresentou na reunião, um exemplo. Ele recebeu uma comitiva de mais de 20 lideranças e ele nos ouviu, ficou impressionado com os problemas gerados pela falta do contorno, o que acontece na nossa Souza Naves, e ele inclusive disse, olha, nós fomos reivindicar o PAC, e o PAC pode não nos dar a garantia da obra, nós temos que buscar essa obra, seja de uma forma ou de outra, e ele abriu uma negociação com o Estado, e lá estava o representante o representante da FIEP, o prefeito, o presidente da MCG, o prefeito da cidade de Ponta Grossa, o presidente da Câmara de Vereadores, a vice-governadora Cida Borghetti, os secretários de Estado, Ciarra e Pepe. Nós estávamos lá com os deputados, o Ricardo, o Arruda e também o Aliel e o deputado Plauto. Aliás, quero cumprimentar os dois deputados que assumiram compromisso conosco na CPG e foram até a reunião. Foi o Plauto e o Aliel, e junto comigo defenderam esta obra lá para o ministro. Também estavam conosco lá os representantes do DENIT e da equipe do ministro. É uma obra importante. Essa semana tivemos um acidente grave na Souza Naves, toda semana, e o prefeito Marcelo foi muito feliz, ele disse, ministro, vocês estão falando de números, de cargas, de caminhões, eu estou trazendo para vocês aqui vidas, porque é a rodovia em perímetro urbano com o maior número de vítimas. Então, o ministro se impressionou. E aqui eu quero fazer uma referência. Existem pessoas que estão trabalhando com seriedade. Esse é um exemplo. E ele foi claro, eu não tenho orçamento. Eu estou sem orçamento. Eu vou buscar uma solução para vocês. E ele apresentou, então, uma solução com o Estado. A união de todas essas pessoas que estavam lá, independente de partido, tem que ser louvável. E a gente tem que respeitar, e porque ninguém faz nada sozinho. Aquele trabalho foi feito em união. Mais uma obra desse porte. Então é uma obra muito cara, mas é muito importante. Nós vamos ter o contorno. Acredito que ainda vai levar alguns anos, diferente do aeroporto. O aeroporto de Ponta Grossa caminha de forma mais rápida e nós vamos ter o processo de licitação e obras ainda nesse segundo semestre. É um trabalho que nós estamos há 3 anos. A Gazeta do Povo dessa semana trouxe uma reportagem sobre os aeroportos do Paraná. Ponta Grossa é o que lidera dentro do processo da aviação regional como o mais adiantado, junto com Maringá. E nós temos a garantia de recursos de 50 milhões. Aliás, mais um ministro que merece aqui o meu respeito, que é o Eliseu Padilha. Também encontrei ele no aeroporto e ele me disse, parabéns, Ponta Grossa, vocês foram muito profissionais na formatação. A Prefeitura de Ponta Grossa foi muito profissional. Eles estão trabalhando com seriedade nesse assunto. Tanto é que é o processo mais adiantado. E o ministro também é um homem de virtude. Então a gente tem que destacar quem trabalha. Quem trabalha com seriedade. E essa questão do aeroporto, Sandro, nesse momento aí que Ponta Grossa vive essa atração de indústrias, até o prefeito, né, na Sim. Colômbia lá, atrás de mais investimentos, junto com a Darnel. Darnel é gigante. O número de indústrias que se conquistou em 2 anos de administração é impressionante. Tem quase 2 bilhões de investimento. Ah, mas isso veio sozinho, o governo do Estado. Nada acontece por acaso. Entendam que se você não tem uma equipe dentro de uma secretaria, um secretário, uma administração que queira realmente fazer, que se empenhe em fazer, você atrasa e você perde. A administração tem trabalhado com muita eficiência e tem garantido. E eu vejo, inclusive, que nós vamos ter mais anúncios aí nos próximos meses. Agora, e o aeroporto vem para... Olha, mas o aeroporto ainda vai ser construído. Você está falando há tanto tempo disso, mas vamos colocar aqui o contraditório. Você está falando há tanto tempo. Aeroporto é diferente de uma obra qualquer. Você não consegue fazer uma obra de aeroporto em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Nós temos há 3 anos, a viabilidade técnica, burocrática, é muito difícil. Para você poder viabilizar uma obra como essa, requer muita discussão e muito projeto. Mas nós estamos agora com isso garantido. Muitas exigências. Mas aí nós vamos demorar quantos anos para ter voos? Para ter voos, nós não vamos esperar tanto tempo.
que enquanto vai ser feita a construção deste novo terminal, adaptações de pátio, nós podemos, porque a Prefeitura fez a lição de casa, iluminou a pista, reformou o terminal, está terminando toda essa logística, nós podemos colocar em operação este ano uma companhia fazendo Ponta Grossa, São Paulo. E aí, quero cumprimentar novamente, a Prefeitura foi muito profissional em não deixar perder a viabilidade de uma rota com uma companhia aérea que quer fazer. Nós estamos com um problema de economia, mas mesmo assim, eles confirmaram a nossa rota. Ué, mas por que não entrou, Sandro? Porque não foi regulamentada a lei da aviação regional. A empresa precisa da regulamentação e a Casa Civil ainda não fez. Foi aprovado no ano passado e não fizeram a regulamentação. Mas nós temos aí um trabalho para que entre em operação já nos próximos meses. Não é fácil, eu sei que isso frustra muitas pessoas. Ah, mas está demorando. Mas é porque se fosse fácil, já teria sido feito. E isso começou do zero, há praticamente pouco mais de 2 anos. Mas esta é uma obra que nós vamos deixar para as próximas gerações. E muitos podem dizer, mas poxa, Sandro, nós precisamos de saúde, educação, investimentos para a cidade, o aeroporto, será que beneficia toda a nossa população, mesmo a mais humilde? Sim, porque você gera mais empregos, mais investimentos, mais desenvolvimento através da porta com o progresso que é um aeroporto. E nós continuamos trabalhando saúde, educação. Educação, nós temos 30 escolas em tempo integral, liberamos mais 20 CMEs. Na saúde, nós temos hoje médico nos bairros, abertura da UPA, a abertura das UTIs. Tem que melhorar muito? Tem, mas está sendo feito. Agora, o aeroporto, essa é uma conquista que abre definitivamente as portas para o progresso e para o futuro da cidade. E isso eu não abro mão. Eu vou contra todas as críticas e mantenho meu posicionamento de defesa irrestrita desse aeroporto. E ainda acredito, assim como nós já tivemos vitórias em sonhos como o Operário e em tantas outras áreas, como a nossa universidade, que é uma das melhores do país, nós vamos ter o sonho do aeroporto concretizado ainda na cidade de Ponta Grossa. E vocês vão pegar voo daqui, ainda com destino a São Paulo e outras capitais. Esse é o nosso objetivo. Não é fácil, mas ele ainda vai se tornar realidade. Tá certo, Sandro. Gostaria de agradecer a sua presença no doc.com, falando a respeito de todas essas informações importantes para a população. Estaremos acompanhando via blog doc.com, via o programa, via aí todos os meios de comunicação, né, para levar essas informações que vão ser preponderantes aí para a população a partir do próximo, da próxima eleição, né, ou se não for votado, de repente, né, mas enfim, a discussão está acontecendo. Essas questões aí também do contorno do aeroporto, também vamos estar aí levando as informações e agradecer a sua presença novamente. Olha, muito obrigado a você, eu faço questão sempre de vir aqui prestar contas a você e ao seu público, até pela forma profissional que você sempre trata os assuntos que são importantes para a cidade. E a todos o meu muito obrigado e me coloco à disposição através das redes sociais ou através dos veículos de comunicação para o debate, para as cobranças e as críticas também que são importantes para o aperfeiçoamento político e desenvolvimento da nossa cidade. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o deputado federal Sandro Alex, do PPS. Com isso encerramos o programa doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, assim como os demais, estão todos no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com. Também, né, temos aí as informações do dia a dia, da política, do cotidiano de Ponta Grossa e região, também do Paraná, no nosso blog, no blog do doc.com. Se você quiser entrar em contato conosco via e-mail, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.